Estamos falando das 7 igrejas do Apocalipse, já estamos na parte 5, e hoje, assim, eu fiquei muito incomodado, sabe, com esse texto, com essa palavra, e fiquei pensando assim, como sempre foi assim, né, mas hoje as redes sociais, elas deixam isso mais claro. É como se fosse a era do filtro. Então, você vai tirar uma foto para postar, você tira 10 fotos, 15 fotos, para tirar assim, aquele ângulo perfeito que não pega aquelas imperfeições suas, e aí você melhora isso com os filtros, né, das redes sociais, e também cada dia melhor com o seu próprio telefone, que ele já faz essa edição, né, e a Bela, minha esposa, é fotógrafa, e eu vejo ela editando as fotos aqui da igreja, e eu vejo o antes e o depois, e falo, uau, esse povo fica muito mais bonito editado, né? E é interessante que a gente fica procurando esse melhor ângulo, e o que acontece é que, às vezes, nas redes sociais, as pessoas parecem 100% felizes, 100% realizadas, bem-sucedidas, extremamente vivas, né? E cheias de energia, mas às vezes quando desliga a rede social, ou quando o que está por trás daquela foto, o que está por trás daquelas pessoas, são pessoas que estão tristes, estão cansadas, muitas vezes derrotadas financeiramente, e falando coisas, derrotadas emocionalmente. Eu e a Bela, a gente tem uma teoria, gente, essa teoria é nossa, tá? Então, por favor... Sabe aquele negócio, tipo assim, não deixa as crianças fazer, a teoria é nossa, minha e da Bela, que tirando, quando casais saem do padrão, são casais que postam uma foto ou outra quando está viajando, mas de repente começa a postar muita foto, muito calorosa, é porque o relacionamento não está bom. Na hora que começa a se mostrar na rede social, fala assim, gente, começou o fim, a gente já pega o telefone e liga para a pessoa e fala assim, ei, tá tudo bem de verdade? Chama para um café, porque normalmente quando as pessoas começam a se expor nas redes sociais, muitas vezes elas estão desesperadas e querem expor algo que elas não estão vendo em sua realidade. E dentro da igreja, gente, não é diferente. Você começa a frequentar a igreja, aí você aprende o crentez, que até aqui na Luzeiro, se você está começando a frequentar a igreja, ou está vindo aqui há muito tempo, você não está acostumado com isso, porque a gente não usa muito. Então você aprende a falar, paz do Senhor. Você começa a chamar o seu colega de irmão, de irmã, de varão, de varoa, de santa, né? Como eu gosto de chamar as mulheres aqui da igreja. Ei, minha santa, minha santinha maravilhosa. E aí você aprende as músicas e canta as músicas, você aprende a levantar as mãos, louvor. Você sabe a hora que levanta a mão, você sabe a hora que ajoelha, né? Você sabe falar um amém bem falado, um aleluia. E você, às vezes, sabe até doutrina e sabe falar assim, misericórdia, pastor. Misericórdia. Só que lá no fundo, né, a sua espiritualidade, ela tá morta. Gente, eu já cheguei ao ponto que antigamente o pessoal dava cheque na igreja. Não sei se você já teve um cheque na sua vida, mas eu já tive muitos. O pessoal dava cheque e dava um dinheiro. Então você tinha uma segurança enorme, né? Você vê assim, o nosso gasofilácio é de plástico. Porque a gente normalmente entra ali 100, 200, se você está 600 reais num domingo, está tranquilo. Então dá para alguém simplesmente pegar, contar junto com alguém, fazer o Pix para a igreja, a gente nem deposita dinheiro. Você entra nos relatórios da igreja, caixa, zero. Porque no domingo a gente conta no final do domingo, alguém faz o Pix. Tão pouco dinheiro que entra assim, 90% é Pix. Mas na época do cheque era muito interessante, e as igrejas elas tinham os ofertórios na frente, muitas ainda têm, e tem um momento da oferta, a gente não tem isso aqui na nossa liturgia, e as pessoas vinham na frente com o seu envelope, para depositar o seu envelope para o Senhor. Agora, o que você não sabe, por trás dessa cortina, é que nós, quando estávamos contando os dízimos, ou os diáconos, né, como falam as igrejas tradicionais, e é um lugar bíblico mesmo, nós achávamos muitos envelopes vazios. Muitos envelopes vazios. Como assim envelope vazio? A pessoa se prestava a levantar, pegar o envelope e ir lá na frente para depositar, para que as pessoas achassem que ela estava dizimando. Para que o pastor achasse que ela estava contribuindo financeiramente com a igreja. Gente, isso é o cúmulo da hipocrisia. É o cúmulo da hipocrisia, e isso acontecia direto. Não tinha um domingo que nós não achávamos envelopes vazios no gasofilácio. É impressionante, gente. E o que eu estou querendo falar é que um dos maiores perigos do cristianismo é você perder a noção da sua realidade espiritual. De como você está. Você achar que você está bem, mas você está mal. É como se você tivesse o chequezinho azul lá do Instagram, no seu perfil, esse é crente. Esse dizima, esse vem na igreja todo domingo, esse serve na igreja, mas o seu coração está completamente distante de Jesus. E Jesus olha para isso e fala assim, cara, você está reprovado, porque você está tendo like dos irmãos da igreja, like do mundo, mas você não tem o meu like. E
A minha pergunta, ou a pergunta do texto hoje é: será que a sua fé sobreviveria a um check-up de Jesus nesse sentido? Por trás da sua aparência de religioso? Será que Jesus ia te chamar de o sepulcro caiado, como ele chamou alguns religiosos na época dele? E a gente chama isso de síndrome do sapo na panela. Se você jogar um sapo numa água fervendo, ele pula fora e vai embora. Então você não vai ficar com seu coração, você está lá querendo Jesus, buscando Jesus, queimando por Jesus. Você não vai simplesmente de uma hora para outra falar assim: quer saber de uma coisa? Eu vou desviar e vou desviar feio. Quer saber de uma coisa? Eu vou largar Jesus, mas vou largar com força. Está entendendo? Se é para errar, erra com convicção. Não é não. Você entra numa panelinha, temperatura ambiente, e o fogo vai esquentando no seu coração, e você vai dando passos e passos e passos, e mais passos, para que você esfrie em relação a Jesus, para que o seu relacionamento com Jesus esfrie. Gente, é igual casamento. Na hora que você deixa o negócio na mesmice, na hora que você perde a intencionalidade de cativar o seu coração e o seu amor pelo seu cônjuge, seu desejo sexual pelo seu cônjuge, sabe? Você cativar a sua nudez de alma, de sonhos com o seu cônjuge, que deveria ser o seu melhor amigo, é o princípio do fim, irmão. Começa a virar um casamento de fachada, é o sapo na panela do casamento. E é isso que está acontecendo com essa igreja, né, lá em Sardes, porque eles começaram apaixonados, eles eram muito bem vistos, né, mas com o passar do tempo, a rotina, o dia a dia, as coisas dessa vida, engoliram a devoção de Sardes. Engoliram a verdadeira vida, sabe? Sabe quando a oração vira mecânica? Quando você ora antes de comer as coisas, ora antes de acordar, não que você acorda, antes de dormir, mas é apenas um ato religioso. O louvor para você é mais uma música religiosa. E, gente, eu falo isso como pastor, eu participo de 2, 3 cultos por final de semana, e eu preciso de ficar olhando para o meu coração o tempo inteiro, porque eu posso cair nessa mesmice. Pensa, gente, tem domingo que eu venho aqui 2 vezes e escuto as 2 vezes as mesmas músicas. E eu preciso intencionalmente olhar para o meu coração e louvar Jesus, e escolher louvar Jesus com todo o meu coração a cada culto que eu participo, porque eu sou um profissional da religião. Mas eu não posso virar um distante de Jesus, profissional da religião. E a maioria dos pastores, eles caem nesse problema. Então isso, talvez essa mensagem seja para gente, para líderes de igreja, em primeiro lugar, né? E às vezes a gente olha, né? Tipo assim, a gente vem na igreja todo domingo, mas o coração está vazio. E essa quinta igreja, a igreja de Sardes, ela é uma igreja que achava que estava bombando. Ela ia na igreja, né? Se fosse um membro, ia na igreja, tinha luzes, tinha, cara, pessoal maravilhoso para tocar, tinha uma recepção calorosa, espaço kids maravilhoso, uma boa pregação, mas o coração estava longe. Tinha toda a excelência, por fora todo mundo falava, uau, mas por dentro não estava assim. Então nós vamos ler aqui, está em Apocalipse no capítulo 3, são 6 versículos, de 1 a 6, e está escrito o seguinte: escreva essa carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo o que você faz, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você, como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, Sardes. Sardes é a quinta igreja ali na rota romana da entrega das cartas, da rota comercial romana, né? E então a rota começava realmente em Éfeso, subia para Esmirna, ia para Pérgamo e começava a descer em Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E nós estamos em Sardes, e Sardes ela é interessante porque é uma cidade lendária. Se você estudar, e depois você vai jogar no seu chat GPT aí, que eu sei, essa cidade ficava no topo de um penhasco praticamente inacessível. Era muito difícil você acessar ele por outros lugares. Então, foi por isso que ela virou, durante um tempo, a capital da Lídia. Por quê? Porque ela era inacessível, era um lugar que você fica de cima, e quem já jogou paintball em terreno íngreme sabe o que eu estou falando. Quem está por cima sempre se dá melhor.
porque você atira de cima para baixo, e é difícil das pessoas invadirem o seu campo. Então eles tinham esse lugar estratégico, e era uma cidade próspera. O nome Sardes, ele é no plural, porque a cidade era limitada, ela não conseguia crescer. Então ela tinha um vale embaixo dela, extremamente fértil. E ela era famosa ou rica, primeiro porque dentro do seu rio, o rio que passava ali na sua encosta, né, rio Pactolo, eles acharam ouro lá. Além disso, foi em Sardes que foram cunhadas as primeiras moedas. Então, todo o comércio mundial, o comércio romano, ele é transformado pelas moedas que são cunhadas ali em Sardes, e começa a acontecer isso lá. E ela era, então, um centro comercial estratégico, porque ela ligava o Mar Egeu com os outros povos que estavam para dentro da costa. Então, ela tinha esse lugar extremamente estratégico, né? Tanto é que nós vimos que Tiatira era uma igreja que a única coisa que eles tinham era comércio, por isso que tinha as guildas e tudo mais, que nós falamos semana passada. Mas, além disso, ela tinha um comércio muito interessante, e ela tinha um solo fértil e uma indústria têxtil de luxo extremamente avançada e reconhecida. E por estar nesse alto desse penhasco, eles sempre acharam que eles estavam de boa. Só que se você olhar para a história, a confiança deles fez com que eles não vigiassem os seus muros. E 2 vezes, uma durante o rei Ciro em 529 a.C. e depois em 218 a.C. por Antíoco Epifânio, a cidade foi invadida e conquistada. Tem uma lenda até que tinha um soldado que estava meio largado assim, e ele deixou cair o capacete dele lá embaixo. Isso é uma lenda, tá? Não sei se é verdade. E aí o exército invasor estava só olhando. De repente esse cara desce o muro, passa por uma passagem secreta, pega o capacete e sobe de novo. Eles falam assim: achamos o lugar que nós vamos entrar. E aí eles criam, até um desses reis criou uma distração, começou a guerrear pelo outro lado, foi todo mundo para lá, e eles entraram pela fenda da rocha, eles entraram pela brecha, porque eles estavam relaxados. Ninguém entra aqui. E isso acontece com a nossa espiritualidade. E isso aconteceu com a espiritualidade da igreja em Sardes. Eles achavam que eles não tinham fraqueza, eles achavam que eles eram invencíveis, e eles pararam de ser vigilantes. E a fé cristã é uma fé vigilante, é uma fé guerreira, é uma fé de constância. Então a igreja de Sardes, ela herda essa arrogância espiritual da cidade. E para terminar essa parte do contexto, houve um terremoto em 17 depois de Cristo. E esse terremoto, ele atinge Filadélfia, que é a próxima igreja, e Sardes, e a cidade é destruída. Inclusive Artemis, que é uma das filhas de Zeus, né? E ela era adorada ali naquela cidade, ela era padroeira da cidade, e o templo de Artemis estava em ruínas, e toda a cidade estava em ruínas, mas quem via do lado de fora só via a pompa, e eles continuaram mostrando por fora que eles estavam ótimos, e por dentro, em obras, destruídos por aquele terremoto. E aí Jesus chega para essa igreja e fala: eu sei tudo o que você faz. Gente, imagina você ter um raio-x de Jesus, como a gente falou, falando assim: olha, eu conheço a sua vida, eu conheço o seu passado de glórias, eu sei os atos que você faz, eu sei as motivações, estou virando carioca, né? Motivações que te levam aos seus atos, eu vejo tudo, eu sondo tudo. Imagina você ouvir isso de Jesus hoje. Você ia falar assim: glória a Deus, aleluia, ou misericórdia. Estou bem, estou péssimo. Agora, o maior problema é quando você pensar assim: eu estou bem e você está mal. E a melhor coisa é você pensar: eu estou mal, mas eu estou bem. Como foi a igreja de Esmirna, que fala: vocês acham que são pobres, mas vocês são ricos. E aí, ele fala assim: olha, vocês têm fama de estar vivos. E é aquilo que a gente falou, é uma igreja boa. Então hoje seria uma igreja grande, numerosa, que chega gente, com bons músicos, né? Como hoje a gente teve aqui o Jarley emprestado com a gente lá da Ponte, um músico profissional, um homem de Deus, com boas programações, ministério infantil incrível, ar-condicionado funcionando, orçamento em dia, a igreja tem reserva e tudo mais, o pessoal contribui bem financeiramente, tem até obra social, faz uma recepção legal. Você olha e fala assim: uau, que igreja! Que igreja maravilhosa! Só que, quando Jesus olha para ela, quando Jesus olha para o coração daquela igreja, o negócio não está tão bem assim. O J.I. Packer, que é um excelente teólogo anglicano,
Ele fala, a igreja cujos cultos são solenes, mas são como um caixão florido. Lá dentro tem um defunto. Falam que teve um pastor que estava pregando sobre Sardes e ele colocou um caixão na frente do púlpito. E ele pregou essa mensagem e depois ele falou para cada membro da igreja, antes de ir embora, passar em frente ao caixão. E quando eles passavam em frente ao caixão, eles não se aguentavam e começavam a chorar copiosamente, porque dentro do caixão tinha um espelho e eles viam eles mesmos. Falei, uau, devia ter feito isso hoje. Só que eu não achei um caixão a tempo. Mentira, nem procurei. Mas a igreja de Sardes, ela vivia de aparência. A igreja em Sardes, ela não tinha os problemas que as outras têm, não é? Ela não tinha heresias, e para quem está vindo aqui todas as semanas, lembra da lobelia, que é o lobo vestido de ovelha. Hoje não tem lobelia. Então eu sei que vocês vieram aqui pensando qual que vai ser a lobelia de hoje. Hoje não tem lobelia. Não tem perseguição. Está todo mundo de boa. Falam que até existia uma população de judeus muito grande em Sardes e muito rica, né? Porque onde tem dinheiro tem judeu, né, gente? Não se esqueça disso. E não tem problema com imoralidade sexual, ou pelo menos não é falado no texto. Não estava comendo comida sacrificada a ídolos. E o Satanás não tinha o trono ali no meio. Então, poxa, realmente é uma igreja maravilhosa. É aquela pessoa que frequenta o culto, que contribui financeiramente, que os filhinhos estão vindo na igreja todo domingo, que serve na recepção da igreja uma vez por mês, ou toca no louvor, mas está morta. William Buckley, um dos teólogos comentaristas desse texto, ele fala, a igreja em Sardes não era molestada por ataques externos, pois quando uma igreja perde sua vitalidade espiritual, já não vale a pena atacá-la. O meu pastor Zezinho, ele fala assim que tem crente que dá folga para o diabo. Então ele tem lá o exército dele de demônios e está separado estrategicamente para nos atacar e nos oprimir. E aí tem uns que estão de folga, e tomara que o seu não esteja de folga. Ele está de folga, por quê? Porque você já faz o trabalho dele, meu querido. Você não é fervoroso espiritualmente. Você não está buscando Jesus como deveria estar. A sua fé é morta. Para que ele vai gastar munição com morto? Você não atira em morto. E o mundo também não ataca quem parece com ele. Quem não incomoda, sabe? São os religiosos. E aí mais pra frente nós vimos, no texto, que ele fala que tem gente que não tem as vestes, que tem as vestes espirituais brancas, que não sujou as suas vestes. E eu queria que a gente pensasse um pouquinho o que seria vestes espirituais sujas. Que são contaminadas pelo pecado, que são contaminadas pela impureza, que são contaminadas pelo que nós chamamos de mundanismo. E aí eu lembrei de um conselho de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo. Isso não sei se você sabe, mas 2 Timóteo é uma carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo. É a última carta escrita por Paulo. Paulo está já na sua segunda prisão em Roma. Dessa vez era um cárcere profundo. E assim, você ser preso em Roma, gente, era uma sentença de morte. Não tinha direitos humanos, não tinha médico para tomar conta de você. Você pegava peste e acabou, velho. E Paulo sabia que ia morrer, e ele manda essa carta, e o pessoal chama isso de testamento de Paulo. E os nossos jovens estão estudando isso aqui no sábado até, eu preguei o capítulo 2, tem umas 2 semanas atrás, e eu lembrei desse no capítulo 3, que ele fala exatamente sobre isso. Ele fala, saibam que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, Apocalipse, a revelação do final. Porque as pessoas só amarão a si mesmas, ou seja, o egoísmo tomando conta, e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Mas tem mais. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão aos outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Misericórdia. Aí esse cara está falando de gente que não vai na igreja. Não é possível. Esse cara está falando de pessoas que nunca pisaram numa igreja, que nunca aceitaram Jesus, que não tiveram seu coração transformado por Jesus. Aí ele fala, serão religiosos apenas de aparência. Ele está falando para a igreja. Serão como a igreja de Sardes, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim, meu querido discípulo Timóteo. Dentro de Sardes, então, você tinha os igrejados desviados. A gente fala muito dos desigrejados, né? Mas existiam e existem os igrejados desviados. São
crentes que, embora estejam extremamente ativos na vida da igreja, eles têm os seus corações, ou estão com seus corações longe de Jesus. Não têm relacionamento com Jesus. Eles têm performance, eles entregam, tocam no louvor, e canta, e chora, e faz tudo mais, mas não tem fruto. E a gente fala aqui na Luzeira, eu não canso de repetir isso, as duas formas que você tem para medir a sua espiritualidade, o tanto que você está conectado com Jesus, não é o tanto que Jesus te usa com seus dons. Porque Jesus usa pessoas completamente distantes dele com seus dons, porque os dons são dados por ele, são irrevogáveis. Nós medimos por duas coisas. Aquela pessoa que dá frutos, porque a árvore é medida pelos frutos, saiu da boca de Jesus. E pelo tanto do fruto do Espírito que você tem na sua vida. O tanto que você é paciente, longânimo, fiel, amável, que você tem domínio próprio. Lembra que eles não têm autocontrole? É o contrário, está lá em Gálatas 5, no verso 21, mais ou menos. E essas pessoas, elas têm carinha de religiosas, mas o coração delas está longe de Jesus, o caráter não está sendo transformado. É um ativismo sem Deus. Sabe aquela oração mecânica que a gente falou? Você ora, mas é para cumprir um check religioso, e não para você se relacionar com Jesus, para você ouvir Jesus, para você ser lido por Jesus, ser sondado por Jesus. Por isso que você vive para você mesmo, você ora para pedir coisa para Jesus. Ô Jesus, deixa eu fechar aquele contrato. Ô Jesus, cura minha mãe. Ô Jesus, dá um jeito nesse meu filho que está difícil. E está tudo bem se orar assim, mas não está tudo bem você orar só assim. Porque você está pensando só em você mesmo, você está vivendo só para você mesmo, para o seu nome. E aqui esse texto é regado pela palavra nome no grego, que é onoma. E onoma significa o seu caráter, quem você é, na sua plenitude. Por isso que ele fala, eu vou confessar o meu nome, eu vou confessar o seu nome. Nós vamos chegar nesse lugar. Os corações, eles começam a ficar então manchados pelo pecado, e o pecado nos afasta de Deus. E eu intencionalmente não falei por que Jesus se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas e os 7 espíritos. E é aqui que a gente entra. Primeiro, as 7 estrelas. Lá no capítulo 1, se você olhar, no capítulo 1, Jesus se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas. As estrelas são os pastores, os líderes, a liderança dessas igrejas, que é para quem ele envia essa carta, ou os anjos da igreja, que não são anjos, são pessoas nesse caso. Ele está falando assim, olha, você pode estar sendo liderado por pessoas que estão vazias de Jesus. Você pode estar sendo liderado por pessoas que estão mortas, mas no final da história, eu não só ando no meio da igreja, eu sou o dono da igreja. Agora, mais pessoalmente, eu quero ser o dono da sua vida. Eu quero ser o Senhor da sua vida. Eu morri na cruz do Calvário não só para que você pudesse ir para o céu, mas para que o céu viesse até você, para que você vivesse o céu, para que você experimentasse um pouco do que vai acontecer quando Jesus voltar. E nós cantamos, Ele virá, não é? Soberano em poder. Então Ele quer esse senhorio. E para ter esse senhorio só existe uma forma. Foi o que estava escrito ali por Paulo a Timóteo: o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Ele está falando dos 7 espíritos. E é interessante porque essa palavra 7 espíritos, parece que Deus tem 7 espíritos, mas não tem a ver com isso. Primeira coisa, a gente tem que definir quem que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus que vem em nós, que nos convence que nós somos pecadores, que nos convence que o pecado tem um juízo, né? E que nos convence então que Jesus Cristo nos salva. Então tem gente dentro dessa igreja que não é crente. Tem gente no meio dessa igreja que tem um nome no hall de membros, mas não tem o nome no livro da vida. Tem gente nessa igreja que se acha cristã, mas na verdade não nasceu de novo, não tem o Espírito Santo de Deus. E Jesus, no final da história, vai falar assim: eu nem te conheço. Ah, mas eu fiz milagres, eu toquei no louvor, eu doei R$1 milhão para a obra da Luzeiro. Como assim? Não te conheço. E aí entra essa questão dos 7 espíritos. O 7 aqui em Apocalipse, você vai ver uma quantidade enorme de 7s. E aí você vai ver as 7 taças, as 7 trombetas, você vai ver as 7 estrelas. Por quê? Porque o número 7 simboliza plenitude, completude, total. Então ele está falando aqui
que a igreja precisa não só do senhorio de Jesus, mas ela precisa estar cheia do Espírito Santo, experimentando a plenitude do Espírito Santo, que é o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, mas também o poder para testemunhar. Ela precisa estar se enchendo desse Espírito e entrando no lugar em que esse Espírito vai transformando a sua vida. E é interessante porque existe um texto em Isaías, no capítulo 11, que fala sobre a raiz de Jessé, e a raiz de Jessé é Jesus, e tem 7 formas desse Espírito se expressar, que está assim, olha, o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito é de Deus, estará sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus. O Espírito de sabedoria, o Espírito de discernimento, o Espírito de conselho, de poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Bem provavelmente, João estava citando esse texto de Isaías e mostrando para a gente que a verdadeira sabedoria só vem quando você está cheio do Espírito Santo e buscando o discernimento do Espírito Santo. Ele que te dá discernimento espiritual sobre umas lutas que vêm para poder te transformar, ou se é ataque de Satanás na sua vida, ou se é você mesmo atrapalhando e dando folga para Satanás, sendo carnal, vivendo na carne. O conselho é o Espírito Santo que te dá direção sobre o que fazer, para onde que você vai, o que você vai fazer com a sua vida. O poder, essa força transformadora que age em nós, que age através de nós. Sabe, que você ora e impõe as mãos sobre a pessoa, e põe as mãos crendo que aquele clamor que você está fazendo a Deus, não a declaração que você está fazendo, mas o clamor que você está fazendo ao Deus Todo-Poderoso, vai alcançar essa pessoa, porque o poder do Senhor está em você, e que se você está orando de acordo com a vontade do Senhor, vai acontecer, porque a vontade de Deus acontece. Porque Deus é poderoso, e esse poder que transforma o nosso coração, é nesse poder que nós precisamos de andar, pois nele vivemos, movemos e existimos. É o poder da ressurreição agindo em nós. Paulo cita isso em 1 Coríntios capítulo 14, quando ele fala do poder da ressurreição. O conhecimento de Deus. E o temor, gente. Temor, tem uma palavra em inglês que é awe. Awe significa uma reverência alegre. Awe significa uma entrega, abaixando a sua cabeça e falando assim, faça comigo o que o Senhor quiser. Falam que o os que você faz assim, o comprimento das artes marciais, tem a ver com você mostrando o seu pescoço para o outro, mostrando que você, um ou outro, podem te matar, podem acabar com a sua vida, mas você entrega a sua vida nas mãos do seu colega enquanto você está treinando e lutando com ele. Nós confiamos uns nos outros. Nós confiamos que o outro vai aliviar na hora que ele sabe que ele vai te machucar. E aí ele fala, desperte. Desperte, fortaleça um pouco o que resta. Você, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Jesus dá 4 ordens aqui para nós que estamos dormindo espiritualmente, para nós que estamos achando a vida muito boa, porque nós não temos nada atrapalhando. Está tudo bem nas suas finanças, na sua casa, mas sua espiritualidade está, como diriam meus meninos. Cai na real. Jesus está falando assim, a sua aparência não condiz com a sua realidade. Lembra quando eu expliquei o que significa a palavra apocalipse? Apocalipse significa descortinar. E descortinar é abrir os seus olhos para que você veja a realidade espiritual por trás da realidade que você está enxergando. Jesus está descortinando a realidade espiritual aos olhos daquelas igrejas. E são 7 igrejas, porque é para todas as igrejas em todos os tempos. É para mim e para você. Ele fala, saiam do sono espiritual. Para de viver no automático. Você pode estar dormindo espiritualmente, acomodado na sua vida cristã, indiferente às coisas de Deus e ao que Deus está fazendo no mundo, ao que Deus está te chamando, sabe? Você não tem apetite espiritual, você não vibra com as coisas de Deus. E aí ele precisa despertar essa devoção verdadeira que existe em nós. Ele está falando assim, você precisa de 2 coisas. Você precisa da palavra de Deus, né? Aquilo que você aprendeu, acho que está no próximo capítulo, no próximo versículo. Aquilo que você aprendeu, você precisa voltar para a sua raiz, para a palavra de Deus, mas você precisa se encher do Espírito Santo. Você precisa buscar de volta essa ação do Espírito em você, esse mover do Espírito em você. Fortaleça o que resta. Pega esse restinho, essa brasinha e bota fogo nessa lenha.
Bota lenha nessa fogueira, deixa esse fogo subir de novo, não deixa o fogo apagar. Eu não sei se você lembra, mas o fogo ali no Antigo Testamento, o fogo do templo, ele era mantido pelo sacerdote, mas só Deus podia mandar o fogo. Se você deixar o fogo apagar, Deus vai dar um jeito de acender esse fogo de novo. Mas a sua perseverança e a sua vida e a sua vigilância é botar lenha nessa fogueira. E botar lenha nessa fogueira é você se colocar diante do Senhor. É você realmente falar: Deus, eu estou vazio, eu estou seco, eu não tenho vontade de te ver, eu não tenho vontade de conversar contigo, eu nem sei como é que eu ouvi sua voz, mas você precisa voltar a jejuar, você precisa voltar a orar, você precisa voltar a ler a palavra, não para dar um check no YouVersion que está no seu plano de leitura, mas para que você possa ser alimentado por Deus, para que você realmente possa estar vivendo com Jesus. E aí ele fala: lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Lembra como é que foi a sua conversão. Lembra de onde Jesus te tirou. Lembra do que Ele fez no seu coração. Lembra de quando você lia a Bíblia saltava aos seus olhos. Lembra de quando você realmente acreditava que a sua oração podia transformar a vida de alguém, e você clamava pela vida dessas pessoas, e você impunha as mãos sobre essas pessoas. Lembra de quando você acreditava que o seu testemunho e as palavras que Jesus colocava na sua boca convertiam as pessoas, e as pessoas entregavam suas vidas para Jesus? Volta para esse lugar, igreja. Lembra de onde você saiu, se agarra a isso, não solta nunca mais. Traz à memória aquilo que te dá esperança. E arrependa-se. Gente, arrepender é mudar de direção. Arrepender é parar de fingir, é parar de pôr filtro. Arrepender é você, acabando esse culto aqui, você procurar alguém e falar assim: eu não estou bem espiritualmente. É você virar para o seu cônjuge e falar assim: eu preciso de ajuda. É você procurar a gente e pedir para a gente começar já orando por você. Sabe, se arrepender é você afinar, como diria o pai da Raíssa, o pastor Kaiser, tem que afinar para Jesus. É você falar assim: cara, eu não estou bem. Tira a máscara. A primeira coisa que aconteceu quando o ser humano caiu no Éden foi colocar uma máscara, folha de figueira em cima da sua nudez. E desde então a gente está fazendo isso. E Jesus falou assim: você não vai cobrir a sua nudez com as suas obras. Só existe uma obra que cobre a sua nudez, é a minha obra. E aí ele vai lá e mata um animal, é a primeira morte que existe na Bíblia, e ele cobre Adão e Eva com pele de animais, prefigurando a cobertura que nós temos pelo sangue de Jesus. Você precisa se colocar nesse lugar. Aí ele fala assim: senão eu vou vir como um ladrão. E agora que vocês entendem a história de Sardes, vocês sabem o que aconteceu, o que atinou na mente deles na hora. Daquelas 2 vezes que eles foram derrubados, porque eles estavam cochilando. E como eu aprendi na minha adolescência: cochilou, cachimbo cai. Cochilou, o cachimbo cai. Eles sabiam que a derrota ia vir dessa forma. Jesus falou assim: eu vou voltar de surpresa, ninguém sabe a hora. Eu vou aparecer como um ladrão aparece, na hora que você menos espera. E você vai responder sobre como você viveu a sua vida. Tem gente que acha que é crente porque é bom, porque não faz mal a ninguém, porque paga seus impostos, porque trata bem a sua esposa, porque faz tudo. Deixa eu te falar, meu querido, nada de bom que você quiser vai te deixar ok com Deus. Você continua sendo um pecador. A única forma de você ficar ok com Jesus é o sangue de Jesus e o seu poder. É você afinar para Ele. É você pedir para Ele entrar na sua vida. Tem gente que fala que não precisa de Jesus porque é uma pessoa muito boa, muito bacana. Tudo bem, a partir do momento que você vê Jesus de verdade, você vai ver que você não é nada bacana. Que você desde o ventre da sua mãe é um pecador que manipula, que chora para poder mamar sem estar com fome, que chora por carência. Qualquer bebê é pecador. Então eu tenho certeza que você é também, porque eu sou demais. Nada que você faça te dá acesso à salvação, só Jesus. Aí ele fala: olha, mas tem gente, tem um remanescente fiel que eu falei na semana passada, tem alguns em Sardes que não mancharam as suas roupas com o mal, e eles andarão comigo vestido de branco, pois são dignos. Tem crente cheio do Espírito Santo no meio de vocês. No meio de vocês tem gente que está queimando por Jesus. No meio de vocês tem gente que está orando fervorosamente, querendo ver a face de Deus.
No meio de vocês tem gente orando para que tenha o coração pelos perdidos. No meio de vocês tem gente orando para conhecer mais de Deus e revelar mais sua glória. No meio de vocês tem gente orando para que a vontade de Deus seja feita na vida deles, mesmo que os seus sonhos sejam explodidos e vão embora. No meio da igreja tem gente que não está se contaminando com o mundanismo e com esse coração distante de Deus. Vestes brancas. As vestes brancas são um símbolo de pureza. As vestes brancas, ali no capítulo 19 de Apocalipse, bem no finalzinho, né? No verso 8, fala que a noiva de Cristo ela vai ser vestida de linho branco e puro, né? E que a pureza são os atos justos dos filhos de Deus. Atos que vêm apenas de um coração que adora o Senhor. Mas também, quando esse pessoal ouvia isso, eles lembravam das conquistas romanas. E o que acontecia quando Roma ganhava uma guerra, quando ganhava de alguém? Esse general, ele entrava em Roma, na capital, já tudo combinado com o Senado, e todos os soldados e todos aqueles guerreiros, eles todos se vestiam de branco, e entravam com cavalos brancos ali, com aquela passeata, mostrando que eles venceram a morte, mostrando que as impurezas e o sangue da guerra foi lavado, e foi resolvido, e que eles prevaleceram, que eles venceram. E aí Jesus está falando assim, olha, você pode estar achando que você está vencendo hoje, que você está andando de branco pela cidade, bombando, mas quem estiver vivendo a minha palavra, cheio do Espírito Santo, eu vou voltar, e essas pessoas vão marchar comigo pela terra. Essas pessoas vão governar comigo, essas pessoas vão julgar o mundo comigo, essas pessoas vão andar de branco comigo nessa procissão vitoriosa, e a vitória não está no que você fez, está no que ele fez. O Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Jesus não volta mais como um servo humilde, Jesus volta como aquele rei que venceu, e ele venceu a morte, e ele vai vencer todo o pecado, e nós já vimos aqui, que ele vai pisar todo o mal e todo o pecado com seus pés de bronze polido, reluzentes. Porque para o bem entrar, o mal tem que sair. E aí Jesus faz essa promessa ao vencedor, ao vitorioso, ou o vitorioso será vestido de branco. São 3 promessas. E a primeira delas é essa. Ele está falando que não só esses remanescentes vão ficar vestidos de branco e vão entrar nessa procissão. Se você se arrepender hoje e entregar a sua vida para Jesus, você vai fazer parte dessa carreata. Se você voltar a esquentar o seu coração por Jesus e lavar suas vestes espirituais e continuar andando de branco, você vai experimentar hoje, porque nós temos uma situação aqui que a gente chama de já e ainda não, que é, hoje a gente pode viver um reflexo do que vai acontecer na frente, um reflexo da Nova Jerusalém, um reflexo da nova vida em Cristo. Então o vitorioso hoje, ou seja, se você continua andando no Espírito, e se movendo no Espírito de Deus, e andando em cima da palavra, porque o Espírito sem a palavra não é nada, o Espírito não vai contra a palavra, e você vai andando em cima da palavra de Deus, você hoje vai vendo as vitórias de Jesus na sua vida. Você hoje pode experimentar como num espelho turvo, as realidades do reino de Deus, da sua justiça. Desperta, igreja. Fica firme, igreja. Se agarre com firmeza nessas realidades, igreja. Se arrependa, mude de direção, igreja. Receba as vestes brancas que Jesus te dá. E Ele vai colocar o nome no livro da vida. É interessante porque o nome no livro da vida significa a certeza da salvação. Se você ler Apocalipse capítulo 20, e aqui, não sei se você sabe, mas aqui é a primeira vez que o livro da vida aparece em Apocalipse. A primeira vez que essa expressão, que vai aparecer mais para frente, que vai continuar andando aí por essa carta, aparece. O livro da vida, lá no capítulo 20, na hora que Jesus volta e ele tira todo o mal do mundo, e ele ressuscita todo mundo, e ele... Toda essa realidade que a gente vive, todo esse mundo vai embora, e a Nova Jerusalém, que é aqui na terra, não é no céu, ela começa a gente começa a refazer o Éden, mas o Éden ele era um jardim, agora é uma cidade, porque o reino de Deus tem cultura, o reino de Deus tem vida, o reino de Deus tem desenvolvimento de forma perfeita. Então essa cidade, ela desce, então essa cultura desce, essa vida desce, as coisas são refeitas, e aí ele começa a ressuscitar todo mundo, e começa a julgar um por um. Não é eu com a minha mãezinha, é o Joãozinho. Não é o Joãozinho, meu filho, e o papai. Não, é o Joãozinho, meu filho. E ele vai julgar cada um conforme a sua obra, menos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida.
Ele vai julgar esses de acordo com a obra do Cordeiro. E aqueles que têm o nome escrito no livro da vida são os únicos que não são condenados. São os únicos que entram para essa nova realidade. São os únicos que entram para a vida eterna. São os únicos que vão continuar reinando com Cristo. O que significa ser mordomo? Olha para Adão e Eva, lá atrás em Gênesis. Eles cuidavam da criação. Isso que é o reinar. A nossa visão de reinar, ela é tão distorcida pelo pecado, tão corrompida, que nós não conseguimos entender um reinado servo. Só se você olhar para Jesus. E é por isso que muitas pessoas não sabem o que é um marido cabeça. Porque o marido cabeça é como Jesus, ele é o marido servo. Ele morre pela esposa e pela família. E a maioria das pessoas vê o homem como cabeça como aquele egoísta que faz o que ele quer e a mulher que se vire. Isso se chama corrupção, pecado. Jesus não é assim. Se você ler com um pouquinho mais de cuidado, Efésios no capítulo 5, você vai ver que essa autoridade é a autoridade mundana e não a autoridade de Jesus. E aí ele fala, eu vou escrever seu nome no livro da vida. Só que eu não vou só escrever, eu não vou escrever de borracha. Eu jamais vou apagar seu nome. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu jamais vou apagar seu nome. A partir do momento que você nasceu de novo, que o Espírito Santo veio habitar em você, meu irmão, você pode dar suas voltinhas no mundo, Jesus vai te chamar de volta, e uma hora você vai ficar de pé diante dele de novo, porque você é dele. Jesus, a Bíblia não fala, mas é como se ele estivesse pegando o próprio sangue e escrevendo João, Eduardo, Pires, Pinheiro, de Lima, no livro da vida. Olha que coisa maravilhosa, gente. Você tem a segurança de que a sua salvação está garantida em Jesus, apesar de você. Apesar do grito que você deu com a sua esposa hoje, apesar da mancada que você deu com seu filho, apesar dos problemas que você mesmo arrumou, das folgas que você tem dado para Satanás. Apesar de você, o seu nome está no livro da vida, porque é o sangue do Cordeiro que te mantém lá. É o sacrifício do Cordeiro que te mantém lá. E além disso, gente, ele fala que ele vai confessar ou confirmar, essa palavra é confessar, diante de Deus e diante dos anjos, que nós pertencemos a Ele. Imagina Jesus, olhando para Deus, a gente vivendo a nossa vida e falando assim, o João ali, que ele é meu. Ele é meu. Está vendo ali a Grace? A Grace é minha. E eu estarei com você todos os dias da sua vida até que eu venha. Nós não temos só a certeza da salvação, nós não temos só a salvação, nós temos Jesus olhando para Deus e falando assim, eles são meus porque eu paguei um preço de sangue por eles. Eles são minha propriedade. Eu queria que você olhasse ou pensasse sobre a sua vida agora. O que você pensa de você? O que as pessoas pensam de você? O que a sociedade pensa de você? Eu queria que você esquecesse isso tudo e pensasse o que Jesus pensa de você hoje. Espírito Santo, fala comigo o que o Senhor pensa de mim hoje, o que Jesus fala de mim hoje. E você consegue responder se você está vivo ou está apenas com fama de vivo? Como que está a sua vida cristã hoje? Talvez você seja uma pessoa moralmente correta, com uma boa reputação. Você é gente boa, sabe que é assim, quase crente. Mas espiritualmente, sem Jesus, a Bíblia nos ensina que você está morto em seus delitos e os seus pecados. A sua reputação nunca vai te salvar. O que salva é teu nome escrito no livro da vida. E Jesus quer te dar vestes brancas nessa manhã hoje. Se você confessar para Ele que você não consegue chegar nesse lugar. Se você afinar para Ele, se você falar assim, Jesus, olha, eu estou sentindo realmente que eu estou sujo. Eu estava lá no acampamento dos jovens esse final de semana todo, né? Desde quinta-feira, eu, a Bela e os meninos passamos lá para ver como está o trabalho, para estar com os meninos e abençoar a vida deles. E eu estava pregando, eu preguei lá sobre o coração de Jesus, as bem-aventuranças, lá de Mateus, no capítulo 5, o comecinho do Sermão do Monte. Eu lembrei de uma menina que hoje é mãe de família, que com seus 13, 14 anos foi para o sertão com a gente em 2013. Criada na igreja, família cristã. Em algum momento ali, naquela vivência que a gente tem ali no sertão, e Jesus vai falando com a gente, ela vira para mim chorando e fala assim, João, eu sou suja.
Pensa numa menina limpinha. Pensa numa menina boazinha, sabe? Não fez nada demais, mas ela olha e ela tem uma revelação de quem ela é em Jesus. Ela fala, eu sou suja, eu preciso de Jesus. Eu falei assim, pronto. Agora ela não é mais filha de crente. Agora o nome está escrito no livro da vida. Agora o Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e é isso que Ele quer fazer com você hoje. Jesus está gritando para a gente hoje, arrependa-se. Jesus está gritando para a gente hoje, desperte. Você está dormindo? Você está numa letargia espiritual? Você está achando que está tudo bem? Mude a sua visão sobre espiritualidade. Mude a sua visão como é andar com Jesus. Assuma como você está, gente. Ninguém encontra cura sem primeiro assumir como ele está, como está a sua realidade, entender o seu estado e buscar essa ajuda, e essa ajuda está em Jesus. Para de colocar filtro. Para de colocar filtro para a sua família, para os seus amigos, para os seus parentes. Para de colocar filtro. E confessa que como você está, abre o seu coração. Coloque isso diante de Deus, mas coloque isso diante de alguém que você confia. Lembre-se de que Deus já esteve com você. Lembre-se do seu relacionamento com Jesus lá atrás. Lembre-se das coisas que Ele já fez com você. Para de viver de passado e se agarra nisso para você viver o futuro que Jesus tem para você, e se arrependa, muda de vida. Lembra do dono das 7 estrelas? Fala, Jesus, eu quero que você seja o rei da minha vida. Eu quero que a direção da minha vida seja com o Senhor. Eu quero te convidar, Jesus, para ser o dono. Eu cansei de dirigir esse caminhão. Cansei de dirigir esse caminhão de lixo, que isso aqui é a minha vida, está entendendo? E eu preciso que o Senhor transforme esse caminhão de lixo num caminhão de bênção. Pega no volante. A gente fez um acampamento em que a gente tinha um trono. E aí a gente fazia isso, simbolicamente a pessoa saía do trono para que Jesus sentasse no trono. Deixa Jesus sentar no trono do seu coração. E escolher o que você faz com o seu namoro, como que você vai perdoar o seu cônjuge, como que você vai viver a vida como esposa, como marido, como solteiro, como que você vai criar os seus filhos. Isso só vai acontecer se você, além de entregar o controle, você buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Buscar o Espírito de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, de temor. Buscar esse que te dá o poder para testemunhar, sabe? Eu gosto tanto quando eu vou conversando com as pessoas, e a pessoa fala assim, eu estava orando e Deus está me direcionando para isso, eu acho que Deus está fazendo isso, eu acho que Deus está falando isso, eu acho que Deus está falando. Eu falei, gente, essa pessoa escuta Jesus. Outro dia eu estava conversando com um jovem que estava começando a namorar, e ele estava assustado. Eu falei, o que aconteceu, meu filho? Ele falou assim, cara, tudo que eu converso com ela, ela fala assim, eu vou orar para ver o que Deus quer. Eu falei assim, ganhou na lota, hein, filho? Jesus é bom com você, hein? Você atirou no coelho, acertou o leão. Que coisa, hein? Eu falei com ele, não perde não, viu? Não dorme não, desperta. Não vacila não, Valão. Garra junto aí, ó, dá uns 2 anos e pede ela em casamento e me chama para fazer o casamento, que eu vou lá comer o docinho com vocês. Tá entendendo? Botar a mão na cabeça de vocês e abençoar. Eu queria que nós orássemos nessa manhã. Eu sei que Jesus falou no seu coração. Eu sei que o Espírito Santo ministrou sobre a sua vida. Eu queria que você fizesse uma oração pentecostal, tá entendendo? Você não sabe o que é pentecostal? É fervorosa. É uma de entrega. Sabe aquele povo assim, aquela irmã do coque, que mal sabe ler a Bíblia, mas Deus fala com ela toda hora? Eu quero que você faça essa oração. Como a Bela está hoje, vestida de irmã do coque, sainha preta, tudo mais. Se você quiser saber como é a irmã do coque, olha para minha mulher. Tá entendendo? E a primeira coisa que eu quero que você faça nessa oração é confessar os seus pecados. Pecados ocultos, que você rasgue o seu coração diante de Deus, fala onde você tem sido hipócrita, fala o que está acontecendo, clama a Deus pelo enchimento do Espírito Santo, clama a Deus por transformar o seu coração, clama a Deus pela sua vida e fala assim, Jesus, me ajuda a ser vigilante, porque eu preciso de Ti. E aí, enquanto nós vamos adorando o Senhor, cantando essa música que fala sobre isso, nosso pessoal vai passar a ceia. E a ceia é exatamente para lembrarmos que sem o Cordeiro nada existe. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ter a verdadeira vida. Então você vai pegar a ceia, vai guardar, que nós vamos juntos fazer isso. E a ceia é para todos aqueles que entendem que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Se você não entende isso ainda, pode ficar à vontade, pode fazer uma oração, pode falar assim, Jesus, se você existe de verdade, fala comigo. Mas se essa já é uma realidade na sua vida, e se você está morto, se você está dormindo, isso aqui pode te despertar. Porque esse é o símbolo do que Ele fez por mim e por você. Vamos adorar o Senhor.